Nosso trabalho vai abordar a fisiologia do envelhecimento do sistema nervoso. Quando falamos do sistema nervoso em si, podemos dividi-lo em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, sendo que o sistema nervoso central é composto de encéfalo, tronco encefálico e cerebelo. Sistema nervoso periférico, nervo, gânglios e terminações nervosas. O cérebro é quem mais sofre com este processo de envelhecimento, pois ocorre uma importante atrofia neste órgão. Essa atrofia ela é decorrente da perda das estruturas que compõem o peso cerebral. Essas estruturas são células gliais, mielina, vasos sanguíneos e um grande número de neurônios, que se estima mais ou menos em 20 bilhões. A atrofia ocorre principalmente no lobo frontal, lobo temporal, que é responsável pela memória e o aprendizado, por isso no idoso ele tem uma redução da memória e o aprendizado se torna mais lento, e é o córtex motor. Uma outra alteração que pode ocorrer é o alargamento e aumento do volume médio dos ventrículos. A atrofia pode comprometer também o cerebelo e tronco encefálico. Os comprometimentos vão de acordo com cada área que sofre atrofia. Então, determinada região sofre atrofia, os sintomas são correspondentes a essa região. Os neurônios são as células mais complexas do corpo e funcionam como uma comunicação do sistema nervoso central com a periferia do corpo. Com o envelhecimento, ocorre a morte celular e uma diminuição da mielina, que é responsável pela velocidade da condução da informação através desses neurônios. A ausência de neurônios e da mielina nos idosos tornam o movimento e as ações, o processamento de dados mais lento, mais vagaroso e muitas vezes falho. No idoso é comum que ocorra também a redução na produção de neurotransmissores, como acetilcolina, dopamina, neurotransmissores esses que são fundamentais para o bom funcionamento do corpo. Quando eles estão reduzidos, podem ocorrer doenças como a doença de Alzheimer, o mal de Parkinson. O giro pós-central, localizado no sistema nervoso central, é situado no lobo parietal, que tem como responsabilidade a sensibilidade corporal. Nesta região é encontrado o chamado homúnculo de Penfield sensorial, que representam as estruturas revestidas por mecanorreceptores que têm como objetivo traduzir os estímulos táteis dos meios exteriores em estímulos sensíveis. O sistema nervoso central possui neurônios que se comunicam por meio das sinapses, liberando assim substâncias neurotransmissoras responsáveis pela passagem do estímulo entre os neurônios. A redução dessa liberação no envelhecimento ocorre pela neurodegeneração. Também ocorre uma perda da sensibilidade dos baroreceptores localizados no seio carotídeo e principalmente nas paredes do arco da aorta, causado pela redução da capacidade do vaso de se distender. Com os quimiorreceptores localizados no sistema nervoso central, arco aórtico e nas artérias carótidas interna, ocorre a mesma alteração, pelas rápidas mudanças que podem ocorrer de O2, CO2 e do pH. As alterações dermatológicas podem reduzir a sensibilidade dos receptores cutâneos, sendo assim, pode acarretar na diminuição da sensibilidade tátil, térmico e doloroso. Com isso, os idosos apresentam menor tolerância térmica ao meio ambiente e a sensação do corpo no espaço. Aceita uma água, Dani Satã? Obrigada. Quer ajuda, Dó? Não, vou devagar, mas eu consigo, tá, Netinha? Dona Isabel, pode entrar. Ó, obrigada, viu? De nada.
Na fisioterapia, vó. Ah, tá. Entrada, Ana Isabel. Nossa, pode sentar. Tudo bem com a senhora? Tudo. Vou esperar sua neta sentar pra gente conversar. Oi, doutora, tudo bem? Tudo bem? Conta pra mim, Daniele, o que está acontecendo com a sua avó? Então, doutora, nós fomos no médico e minha avó estava reclamando que ela sentia que ao andar ela travava o joelho dela, que ela demorava muito para começar os passos, que ela tremia muito quando ela ia tomar água no copo, ia pegar qualquer objeto, e daí isso começou a preocupar ela, né? Que ela não se sentia bem para comer sozinha, para fazer nada sozinha. Então a gente foi procurar ajuda, né? E eles deram uma opção pra gente de vir na fisioterapia, e minha avó se mostrou muito participativa com essa escolha, né? Que dá pra melhorar ou aprimorar os movimentos dela. E agora a minha avó ela sempre teve muita dificuldade assim, em entender um pouquinho o que é esse tremor dela, do que é causado. Então você podia explicar um pouquinho pra ela o que é? Então, Dona Isabel, a gente vai conversar um pouquinho sobre a doença da senhora. Eu vou explicar pra senhora o que acontece e a senhora vai contar pra mim o que a senhora sente, tá bom? Tá bom. Então, Dona Isabel, eu vou explicar para a senhora o que acontece na doença do Parkinson, tá? Ele é uma doença neurológica que é causada pela destruição das células que estão presentes na substância negra. Essa substância negra fica no cérebro. E essas células que são destruídas, elas são importantes porque elas fazem a produção da dopamina, que é um neurotransmissor que está relacionado com os movimentos da senhora. Mas isso não acontece por a senhora ter uma doença, e sim pelo processo fisiológico do envelhecimento. Conforme a senhora vai envelhecendo, todos os seus neurotransmissores vão sendo produzidos em quantidade menor. Então, a falta desse neurotransmissor, ele vai despigmentar essa substância negra. É como se ela mudasse de cor. Então, a gente vai ter uma dificuldade de comunicação entre a substância negra e os gânglios de base. Os gânglios de base, eles são responsáveis pela coordenação do movimento. Quando eu não tenho uma comunicação adequada com eles, eu tenho movimentos irregulares, eu não tenho a execução perfeita dos movimentos, então eu vou ter os sintomas que a senhora está sentindo, que é o tremor, a lentidão do movimento, a rigidez articular, o desequilíbrio. Todos esses são sintomas da doença de Parkinson. Ô filha, me dá um copo de água. Dou sim, só um pouquinho, mãe. Ó, mãe, aqui, ó. Obrigada. De nada. Ô Daiane, traz minha água, por favor. Tá aqui, mãe, sua água, pelo amor de Deus. Tá aqui, ó. Que horas que a gente vai pra casa? Nós estamos em casa, mãe. Estamos na nossa casa. Por que você me trouxe aqui? Aqui aonde, mãe? Nós estamos em casa. Na nossa casa. Daiane, me leva pra casa? Mãe, nós estamos em casa. Só pode ser brincadeira, mãe. Nós estamos em casa. Você me pediu água 1000 vezes. Você perguntou a mesma pergunta 1000 vezes. Que coisa. Pra onde você quer ir? Estamos em casa. Olha o degrau, mãe. Ai, oi, que a gente tá indo? Na fisioterapia, Fazer o mãe. quê? Boa tarde. Boa tarde. A gente tem uma consulta com a fisioterapeuta doutora Larissa Aguiar. Dona Maria? Isso. Pode entrar. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde, Dona Maria. Vamos entrar? Ô Daiane, o que eu vim fazer aqui? A gente veio na físio, mãe. A gente veio falar com a doutora Larissa. Senta Pode aqui, sentar, mãe. Dona Maria. Você explique pra mim o que está acontecendo com a sua mãe.
Então, doutora, ela começou com uns episódios de repetição. Ela perguntava as mesmas coisas o tempo inteiro e a gente não tinha o conhecimento, não tinha preparo, claro, a gente ficava muito nervoso e às vezes parecia que era propositalmente, né? E eu fiquei um pouco mais preocupada com o caso, eu levei ela ao médico. O médico fez uma bateria de exames. Na verdade, eu fui no primeiro médico, depois ele me encaminhou para um neurologista. E ela fez vários exames e ela foi diagnosticada com Alzheimer. E ele falou que seria bastante interessante que a gente procurasse a fisioterapia para que ela pudesse se exercitar, se movimentar um pouco, né? E ter uma atividade. Ele me explicou que é uma doença que não tem cura, né? Mas que a gente pode dar uma qualidade de vida um pouco melhor para ela com o tratamento da físio. Ele pediu alguns exames de imagem, com certeza, então eu vou explicar para você um pouco do que acontece fisiopatologicamente nessa doença, tá? Tá. Então, Daiane, é assim que acontece. A doença de Alzheimer, ela é uma doença neurológica que pode ocorrer por 2 tipos de alteração. A presença de placa senis, que é decorrente de um acúmulo da proteína beta-amiloide, que ela é anormalmente produzida. Ou também emaranhados neurofibrilares, que são frutos da hiperfosforilação da proteína tal. Então, esses 2 acúmulos podem dar origem à doença de Alzheimer. E quando os sintomas, que nem no caso da sua mãe, quando eles surgem, normalmente essas alterações elas já estão instaladas. Então, Daiane, como o médico já deve ter dito para você, o Alzheimer ele é uma doença que não tem cura. A fisioterapia ela vai trabalhar apenas sobre a qualidade de vida da sua mãe. Nós vamos tentar proporcionar uma melhor independência para ela, que ela consiga realizar as atividades de vida diária dela sozinha, que ela possa movimentar os membros, que ela continue se locomovendo sozinha o maior tempo possível. Nós vamos evitar atrofias, aderências teciduais. E esse trabalho do Alzheimer, ele vai ser muito importante para ela, não só na parte da fisioterapia, porque ele é um trabalho multidisciplinar. Muitos estudos sobre distúrbios de equilíbrio na população idosa. Diversos autores propõem que o fato seja uma síndrome geriátrica, que são alterações multissensoriais de controle neurológico, por doenças, por órgãos e por reações adversas a medicamentos. As alterações da síndrome do desequilíbrio no idoso interferem significativamente na perda de autonomia e na predisposição do indivíduo a quedas e fraturas. As quedas são ocorrências relativamente comuns nos idosos e constituem uma importante causa na morbidade e mortalidade em sujeitos com mais de 65 anos de idade. A morbidade gerada pelas quedas geralmente se associam a fraturas femorais e lesões graves de tecidos moles que requerem imobilização e internação. Doenças cardiovasculares, musculoesqueléticas, diabetes e lesões neurológicas focais também se manifestam como distúrbios de equilíbrio. A síndrome do desequilíbrio no idoso compromete a habilidade do sistema nervoso em realizar processamentos dos sinais vestibulares, visuais e proprioceptivos, responsáveis pela manutenção da estabilidade corporal, bem como diminui a capacidade de modificações dos reflexos adaptativos. Esses processos degenerativos são responsáveis pela ocorrência de vertigem e de ataxia na população geriátrica.